O deputado estadual Carlos Neder vem sistematicamente denunciando as precárias condições financeiras e de infraestrutura que se encontra o IANSP. Deputado, qual a real situação hoje do IANSP e o atendimento ao servidor estadual? O IANSP é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Nós temos milhares de trabalhadores estaduais espalhados em pequenos, médios e grandes municípios no estado de São Paulo. E o IANSP, quando ele foi dimensionado, ele estava dependendo praticamente da estrutura do Hospital do Servidor Estadual. À medida em que nós tivemos um aumento do contingente de servidores estaduais, nós precisamos ter outras alternativas de assistência. Por isso foram criados os CEAMAS, que são os Centros Especializados de Assistência Médica ao Servidor, que estão espalhados nos vários municípios no estado. E, posteriormente, o IANSP começou a utilizar também os serviços das Santas Casas ou contratos com empresas particulares. O que nós observamos é que os servidores estaduais estão adoecendo, que eles estão em condições precárias de trabalho, não estão sendo remunerados adequadamente, sujeitos a assédio moral, num estresse no exercício das suas funções, e isso acarreta uma demanda crescente também por serviços médicos e também com equipes multiprofissionais. Então, o debate que nós fazemos hoje é a necessidade de um investimento maior por parte do governo estadual, seja na recuperação das condições de funcionamento do Hospital do Servidor Público Estadual, uma expansão dos CEAMAS nos vários municípios e um apoio às Santas Casas, que é o serviço privado filantrópico. Agindo dessa maneira e trazendo os trabalhadores para a discussão da política de saúde, nós teremos condição de melhorar o funcionamento do IANSP. Como é o financiamento hoje do IANSP? O IANSP, ele sobrevive basicamente de contribuições vindas dos trabalhadores. Há um desconto na folha de pagamento dos servidores estaduais de 2% dos seus respectivos salários e o governo do estado não contribui proporcionalmente com outros 2%. Daí porque a Comissão Consultiva Mista do IANSP, que representa um conjunto de sindicatos, associações e movimentos, vem defendendo há muitos anos que o Estado contribua com a mesma quantia, ou seja, outros 2% vindos do Tesouro Estadual. Dessa maneira, nós iríamos duplicar os recursos oferecidos ao IANSP, e, além disso, nós teríamos condição de melhorar a própria estrutura do Hospital do Servidor Público Estadual. Nós precisamos ter uma remuneração melhor para os profissionais de saúde que atuam no atendimento aos seus colegas e, por outro lado, nós precisamos melhorar as condições de assistência. O pronto-socorro do servidor estadual há muito tempo clama por uma reforma estrutural. Há outros ambientes do hospital que estão aquém das condições necessárias para atender aos servidores e, ao lado disso, nós precisamos fazer com que os servidores tenham voz ativa no planejamento do hospital. Uma das reivindicações feitas pelos trabalhadores e pelos sindicatos é que o Conselho de Administração do IANSP conte com participação efetiva dos servidores na tomada de decisões, porque a Comissão Consultiva Mista, como o próprio nome diz, ela sugere, ela faz propostas, mas ela não tem uma participação efetiva no processo de tomada de decisões. Como o governo do estado tem atendido essas reivindicações do funcionalismo? O governo do estado, em que pese haja uma database definida para dar reajuste salarial, não tem respeitado a database e continua trabalhando com uma política de gratificação. Essas gratificações, elas são oferecidas por uma categoria em detrimento de outras e não há uma política salarial que permita melhorar substantivamente os salários dos servidores estaduais e, em consequência disso, uma condição melhor de vida, de qualidade de vida para eles e suas famílias. Por esta razão é que nós afirmamos aqui que nós observamos um processo de adoecimento dos próprios servidores. E o servidor da saúde, que deveria estar em condição de bem atender a população e os seus próprios colegas, eles também estão adoecendo. Então nós acreditamos que é possível mudar este enfoque. O governo do estado deveria ver no servidor público um aliado,
deveria haver no servidor público estadual um parceiro para as mudanças, deveria investir de forma decidida numa recuperação das condições de atendimento, nas condições de trabalho e no envolvimento desses servidores no processo de tomada de decisão, e ele só teria a ganhar, porque atendendo bem a população, seja na área da saúde, da educação, da cultura, em várias áreas de políticas públicas, a própria população perceberia no governo de estado uma atitude diferente daquela que nós temos hoje. Qual o déficit estimado hoje no IANSP? Olha, há estudos feitos pela assessoria coletiva da bancada do Partido dos Trabalhadores, analisando o período de 2009 até 2012, onde se estima uma perda de algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões que poderiam ter sido repassados para o Hospital do Servidor Estadual e aos CEAMAS, e que na medida em que não houve a contribuição proporcional dos 2% pelo governo do Estado, esse dinheiro acabou não entrando. O governo do Estado argumenta que, fora este planejamento, eles acabam destinando 100 milhões, 150 milhões para determinado tipo de reforma do hospital. Mas o que nós queremos discutir é a diferenciação entre recursos de investimento para a reforma, aquisição de equipamentos, de recursos de custeio. O custeio, a manutenção da máquina, manter o hospital funcionando para atender esse enorme contingente de servidores, isso praticamente tem ficado só nas costas do servidor público estadual. Isso não é justo, isso não é aceitável, e por esta razão os trabalhadores estão se mobilizando, reivindicando salários melhores, condições de trabalho mais adequadas e assistência à saúde por intermédio do servidor estadual. Nós não concordamos que o processo de privatização, de terceirização por parte das organizações sociais ou de contratos com entidades privadas lucrativas também seja trazido para o âmbito do IANSP, porque na medida em que não se investe no servidor estadual, não se investe nos CEAMAS, não se valorizam as santas casas, o que nós sabemos que vai acabar acontecendo é trazer o processo de privatização que já se observa dentro da rede estadual, que atende a população como um todo, também para o âmbito da assistência do servidor estadual. E isso nem as entidades e tampouco os parlamentares do Partido dos Trabalhadores concordam que se faça. Os servidores estão em todo o estado. Muitos deles precisam viajar centenas de quilômetros para vir até a capital e receber atendimento médico. Os trabalhadores do interior têm sofrido mais com a precarização do IANSP? Eu entendo que os servidores estão com a oferta de atendimento, com a garantia dos seus direitos, muito aquém daquilo que foi contratado, inclusive, quando do seu ingresso no serviço público estadual. Os servidores da capital, da Grande São Paulo, sofrem com esse problema na medida em que o Hospital do Servidor Estadual está sobrecarregado e não consegue atender a todo esse contingente, uma demanda que está reprimida. No caso do servidor que reside afastado do grande centro urbano, da capital, da região metropolitana, a situação ainda é mais grave, na medida em que ele perde um grande tempo de deslocamento, faz esse deslocamento muitas vezes em condições que só pioram a sua situação de saúde, e o que nós observamos é que um determinado quadro clínico de saúde que poderia ser resolvido de uma maneira melhor, com a demora para que haja o atendimento e com o desgaste do deslocamento para a capital e toda a incerteza em relação ao tipo de continuidade que se dará a esse tratamento, só vem no sentido de piorar algo que já é extremamente preocupante para a gente, que é a necessidade hoje de nós pensarmos a questão da saúde do servidor público e inclusive a saúde do servidor da saúde.